Mas a ideia central, o termo que foi proposto, sobre instrumentos processuais para discutir conflito de competência. Bom, eu poderia ficar, acho que tem vários pontos para ser discutidos, e 20 minutos é muito pouco, então por isso eu vou fazer apontamentos. Só que como às vezes eu não sou tão sério para levar aquilo que me incumbe, eu vou fazer, ao arrepio do conhecimento prévio da coordenação científica, uma abordagem que vai dividir em duas etapas. A primeira etapa, que são os instrumentos processuais, vou fazer pequenas considerações, algumas considerações dentro do prazo, mas eu gostaria de trazer alguns comentários com relação à parte extrajudicial ou pré-processual, exatamente abordando questões de convênios, conselhos e até mesmo um ponto que eu já tenho falado entre os colegas aqui de Minas, uma ideia de, quem sabe, desenvolvermos um Tribunal Administrativo Nacional, exatamente para tentar dirimir o contencioso e também a questão de conflito de competência. Porque aqueles que falaram aqui antes de mim, colocaram, olha, são discussão, a União fala que o tributo A, o município fala que é outro, o Estado fala que é outro, o contribuinte fica naquela situação. Quero pagar o tributo, não sei a quem pagar e como pagar. Então, aí que surge então, surge uma grande insegurança jurídica, razão pela qual eu gostaria de trazer essas abordagens, jogar esse apontamento para a reflexão de todos e, quem sabe, a partir daí e doravante, termos uma discussão. Então, a ideia passa nessa vertente, primeira parte processual, que eu tenho que atender aquilo que me foi colocado, eu sou obediente, mas nem tanto, e a parte extraprocessual, que eu gostaria de trazer esses comentários somente a título de reflexão de todos nós. Bom, começando no início, como eu disse, evidentemente, acho que até pelo público aqui presente, eu não devo trazer alguns conceitos que são elementares do direito tributário, até mesmo porque, considerando aquilo que já foi exposto no dia de ontem, a competência tributária ativa, ela decorre do texto constitucional, e a partir daquele momento em que exerce a competência tributária ativa, ela pode ser privativa, ela pode ser cumulativa, sobre o mesmo fato econômico praticado pelo contribuinte, pode surgir duas ou mais pretensões tributárias. Então, evidentemente, sobretudo quando se fala de imposto sobre o mesmo fato econômico, surge o dever de pagar o imposto, mas qual o imposto a ser pago é que traz dúvidas e traz pretensões distintas e a resistência por parte do contribuinte. Então, evidentemente, quando se fala de litígio, quando se fala de medida judicial, nós temos que primeiramente passar pela parte abstrata, ou seja, um fato econômico novo, o que foi colocado muito bem anteriormente, por exemplo, a tributação das novas tecnologias, então vem para o campo abstrato. No campo abstrato normativa-se. Então vem o Estado e fala, olha, acho que, por exemplo, sobre Spotify, ICMS, por exemplo, e vem o município, não, isso é ISS. Então no campo abstrato já vem a parte de pretensão, e depois disso, até porque quando se fala de lançamento tributário, é uma atividade administrativa plenamente vinculada, com base na legislação vigente, a fiscalização tem que exercer o lançamento, aí em concreto. Então, por essa razão, que evidentemente, que nós temos a primeira parte, que é o controle abstrato da norma, exatamente a partir do texto constitucional em que a competência, o professor Ávila ontem trouxe uma exposição muito clara sobre a competência tributária, olha, decorre do texto constitucional, como é que se deve fazer a interpretação. Só que a partir da interpretação, cada um interpreta da forma que, às vezes, sem a seriedade que se necessita, sem uma discussão prévia, que o professor Bernardo disse há pouco. Como que é importante acompanhar o debate legislativo, como é importante levar a sério a discussão antes de se levar para a normatização. Então se vê, existe um fato econômico novo que pode ser objeto de tributação, então aquele fato econômico passa a ser objeto de desejo dos fiscos. E aí vem cada município, vem os estados e começa a tributar entendendo e sustentando, às vezes sem a seriedade necessária, o exercício do poder tributário, e o contribuinte fica naquela situação, sem saber para o que fazer. Então, quando se fala no campo abstrato, evidentemente, quando, em tese, há uma suposta invasão de competência tributária, cabe a ação direta de inconstitucionalidade, conhecimento de todos, mas sabemos também que é uma ação objetiva, que não tem parte, e que os legitimados para a corporação, para distribuir a ação, são aqueles elencados no texto constitucional do artigo 103 da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, nesse sentido, só um caso emblemático aí que eu trago aí só para ilustrar, que eu acho que é importante, é o caso do ISS do software, Nós temos duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma de Minas e outra de São Paulo, exatamente discutindo que o Estado de Minas Gerais exige o poder tributante e a CNS
diz que deve-se pagar ISS. Então, no campo abstrato da norma, a SNS, que tem legitimidade constitucional, vai até o Supremo e tenta buscar inconstitucionalidade nas leis dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Agora, quando se passa do controle abstrato, né, no caso concreto, nós temos algumas medidas judiciais. A primeira delas, que se refere à ação de consignação e pagamento. E, evidentemente, as hipóteses do artigo 164 do CTN, eu acho que o principal foco aqui está, evidentemente, é aquela em que se tem dúvida com relação ao credor, que é a hipótese do artigo 164, inciso 3. E aí, nessa interpretação de quem que vai ter a possibilidade, quem que vai se... o cabimento dessa medida, ela passa por duas vertentes distintas já decididas pelo STJ. A primeira dela é quando você tem uma dúvida subjetiva, ou seja, quem é o credor. Então, é aquela questão, recolhe ISS para qual município? Do serviço, do estabelecimento, que aí depende do fato econômico tributário. Agora, também tem a possibilidade de uma dúvida com relação a qual imposto pagar. Então, no caso das nossas tecnologias, paga-se ICMS ou ISS. E, evidentemente, quando se tem dúvida de qual imposto a pagar, por conseguinte, também se tem dúvida de quem que é o credor daquela relação jurídica tributária. Então, a ação de consignação e pagamento, ela é aquela medida primeira que vem à mente quando se fala o que pagar e a quem pagar. E às vezes as pessoas, numa visão muito rápida, muito direta, falam o seguinte, olha, não, mas se você tem dúvida de quem pagar, vai lá e deposita, faz a consignação e segue o jogo. Uma visão simplista, porque quando se toma esse tipo de providência, é que surgem algumas consequências. E as consequências, elas passam a ser não só jurídicas, mas também operacionais e econômicas, e que posso apontar da seguinte forma. Primeiro, com o depósito judicial há um caráter dúplice, em quais termos? Primeiro, fez o depósito, fez a consignação, na consignação em pagamento, o que acontece? Aquele valor que foi consignado, o contribuinte não poderá mais levantar. Então ele fica, até o término da discussão judicial, fica indisponível. E por outro lado, né, aí o caráter dúplice, que passa a ser uma garantia de crédito para aquele que for julgado, aquele que for decidido como credor daquela relação jurídica tributária em caixa. Agora, quais são as outras consequências que se tem? Primeiro, o contribuinte, ele vai ter que fazer um depósito judicial. Por exemplo, na discussão clássica do ISS, onde recolher. Então você tem o quê? Você vai depositar o valor do ISS. Eu me lembro, uma certa vez, só para ilustrar, eu tive que entrar numa medida de consignação, uma consignatória, exatamente pelo fato de uma empresa de Belo Horizonte que fazia um projeto executivo de uma hidrelétrica que está sendo construída entre 3 municípios no Paraná. E os 4 municípios, inclusive Belo Horizonte, cobrando ISS. E aí, todo mundo cobra e nenhum dos municípios leva a sério o direito positivo. Ou seja, o ente federado esquece que ele é o Estado tributário, e que ele tem que levar a confiança ao contribuinte. O mais interessante nas ações de consignação e pagamento, aqueles que militam na área sabem que é interessante, você tem 2 fases. A primeira fase, eu tenho a dúvida. A dúvida é cabível? Então, ok, o contribuinte pode ser validado da consignação e pagamento. Primeiro, ou seja, você tem que ter o interesse de agir e atender esse pressuposto. Ultrapassada essa primeira fase, é interessante o contribuinte analisando como é que é a discussão dos entes federados. É cada um brigando, buscando a arrecadação, sem levar a sério o direito positivo. Um falando, o imposto é meu, o imposto é meu, o imposto é meu, e você, contribuinte, fica observando. Todo mundo quer imposto, mas ninguém conversa. Não é levado a sério para buscar a resposta correta. Então, nesse caso, por exemplo, o que aconteceu? Nós tínhamos a alíquota de 5%, salvo engano, em Belo Horizonte, e tinha de 3% nos outros municípios. Então, qual o valor depositado? Então, deposita os 5%, a empresa pede um valor de caixa, né, que tem que ficar com 5%, e pode entender que seria 3%. E esse caso foi muito emblemático, porque aí colocou o seguinte, olha, quem levar, quem for o credor, se tiver uma diferença entre o depositado que é devido pela lei, do município devedor, a diferença é levantada pelo contribuinte. E para surpresa, depois terminou o processo, Bernardo, o que aconteceu? O juiz falou, converte tudo em renda para o município, depois o contribuinte busca a diferença. E nós tivemos diferença de 2%. Sério. Porque aquilo foi uma coisa assim, ó, como assim? Tive que entrar com agravo de instrumento, buscar. Eu lembro muito bem disso. Que é aquele agravo de instrumento que você tem que fazer da noite para o dia. Exatamente para evitar qualquer tipo de conversão. Então, ou seja, qual que é a segurança que nós temos nesse tipo de situação? E agora,
Outra situação, principalmente quando você tem dúvida com relação ao imposto. Então, o modus operandi o modus operandi, ele é diferente. A parte das obrigações acessórias é diferente quando você leva em conta o ISS e o ICMS. Como se proceder, como se realizar. Então, evidentemente, isso pode, claro, né, um outro prejuízo que se tem, exatamente porque o ente federado que tem o direito de receber, ele pode ficar um tempo durante o trâmite do processo de consignação e pagamento sem ter acesso àquela arrecadação, e isso pode ter qualquer tipo de impacto negativo na sua gestão pública. Bom, uma outra situação que eu acho que interessante também, concreta, e aí nesse tipo de discussão, um outro caso, eu até estou vendo aqui alguns colegas do escritório, com relação a um cliente que fornece material para o Exército Brasileiro, depois de vencer o certame de licitação, e o contrato ele volta, a fatura tem que ser para o DF. Só que, por questão operacional, determina-se que se faça a entrega desse material nos batalhões Brasil afora. E aí a fatura vem do DF e deve se entregar no Brasil inteiro, em todos os estados. E interessante para quem recolher, no caso, isso tem uns 4 anos, o ICMS. Lá na fatura, lá onde entrega, o interessante, todo mundo se julga competente. E o contribuinte, mais uma vez, fica assim, para quem recolher o tributo. E aí, nesse caso, eu lembro que eu estava estudando, mas aí tem vários estados querendo um contrato e tinham lá 26 estados, 26 batalhões, Brasil, afora. E aí, como é que faz? Consignação e pagamento, chama todos os estados para consignação e pagamento. E aonde que distribui essa medida judicial? No Supremo Tribunal Federal, porque isso viola o Pacto Federativo. E aí nós vamos verificar que não, a súmula 503 que eu faço menção ali, não cabe esse tipo de ação de consignação e pagamento no Supremo Tribunal Federal. Então a medida tem que ser proposta na primeira instância. E aí vai ter que observar a regra de competência do Código de Processo Civil. O Supremo tem o entendimento de que não deve se confundir entre o conflito subjetivo entre os estados e o conflito federativo. Então, ou seja, joga-se, aquela ideia, né? Os estados vão ter que jogar fora de casa, vão ter que se defender no tribunal, geralmente, do domicílio, né? do proponente da medida judicial. Outra medida judicial, que certamente é conhecimento de todos, eu gosto de fazer esse comentário, que é com relação à ação declaratória de existência ou inexistência de relação de justiça tributária. E um ponto central que, olha, a consignação e pagamento, ela tem vez quando você tem dúvida com relação ao credor. Agora, quando você não tem dúvida quem é o credor, você entende, eu acho que tem que recolher ISS, mas o Estado te cobrar, o ICMS, por exemplo. Então, como é que você vai tomar as providências e ter segurança jurídica, Bernardo? É um ponto que me vem à mente. Então, eu vou distribuir uma ação declaratória que eu devo recolher ISS, mas para fazer norma jurídica interpartes, eu vou ter que chamar o Estado para falar que não tem relação jurídica de ICMS. E aí fazer um desconsórcio passivo necessário para ter essa discussão, exatamente porque também não adianta entrar só com a medida judicial e falar, olha, eu tenho que pagar o ISS, e depois o Estado vai falar assim, não, eu não participei daquele processo, não fez coisa juntar no material. Então, você pode ter uma, ou você entra numa ação declaratória dessa, o julgamento você tem que pagar ISS, você fala que tem que pagar ISS, você recolhe o ISS, e ao final do processo o pedido é julgado improcedente. E aí então você pagou o ISS, depois tem que pagar o ICMS e você tem um problema muito grande. Então, dito isso tudo, né, é claro que aí pelo tempo, eu só faço menção porque o público, ele é de primeira linha, né, então não justifica ficar falando de ação donatória, exceção de executividade, embargo de execução, mandado de segurança, eu peço licença para pular essa parte, e também as questões de recurso extraordinário, recurso especial, que são recursos, mas que hoje tem um caráter que se tem de transcender as partes que estão no processo. Mas, dito isso, e aí o ponto que eu quero colocar, exatamente para tipo de provocação, é a necessidade que se tem cada vez mais de se buscar, de uma forma séria e coesa, se buscar uma discussão ampla com relação a conflito de competência, de modo que, será que não vai ser possível, será que não vamos conseguir fazer com que os entes federados, que são o Estado, e o Estado tem que passar confiança ao contribuinte, se tentar ter um diálogo prévio e evitar a provocação judicial para buscar a resposta. Então, existem alguns ensaios nesse sentido, digo assim, e eu cito aqui dois que eu acho que são os dois primeiros aí, que são de convênios que são realizados entre municípios. Então,
só para esclarecer, então, tem dúvida para qual município vai recolher o ISS. Esse caso é entre Vitória, Serra e está envolvendo, no caso, o contribuinte, ou, no caso, a CST. Então, o que se chegou à conclusão lá? Falou assim, olha, em vez de ter uma briga entre Serra e Vitória, e o contribuinte tem que ficar fazendo consignação e pagamento, os municípios sentaram e vão fazer um convênio. Então, todos os serviços que foram prestados lá, a CST faz a retenção e depois partilha o resultado, 50% para cada. Ok? Agora, no Brasil, eu falo, há um risco, porque, olha, o município está dividindo uma receita de 50% e hoje o Ministério Público, por exemplo, tem legitimidade para discutir eventual renúncia de receita e etc. Então, se for analisar a priori, o convênio vem em boa hora. Mas não existe uma segurança jurídica, porque esse convênio pode ser questionado. Falta, o que eu digo, tal do diálogo, de tentar resolver a questão e proporcionar uma segurança jurídica que falo, a segurança jurídica, que ela, uma vez proporcionada, vai e seja uma insegurança no sentido macro. Um outro ponto que eu coloco, e aí já caminhando para o final da minha intervenção, que são as câmaras de conciliação e arbitragem, fórum e conselhos. Nós já temos a Câmara de Conciliação da Administração Federal, né, exatamente tentando reduzir o número de litígios para fazer convênios, para questões de políticas públicas. Então, quando ela foi criada lá em 2007, de 90 e tantos processos, conseguiram buscar uma resolução de 50%, isso é um caminho, de fato, mas o que eu sinto falta, e aí eu faço isso até aos colegas que são do município, o que sinto falta é nessas câmaras, tem o Estado, tem a União, mas sinto falta dos municípios e dos contribuintes para participar do diálogo, para tentar buscar soluções. O outro que tem hoje muito em voga é o Fórum Nacional da Advocacia, tentando buscar mecanismos para reduzir os litígios, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, que regularmente tem reunido e regularmente tem tentado buscar soluções extrajudiciais. É claro que quando se fala em matéria tributária, não tem a mente a questão de ser ou não indisponível, até onde que pode ir transacionar, até onde pode solucionar. Mas, recorrentemente, enunciados são lançados nessa perspectiva assim, do judiciário. Vamos, pelo amor de Deus, o maior freguês que tem do judiciário é o poder público, isso é claro. Então, uma ideia de vamos tentar reduzir, porque o acervo processual tem ficado cada vez maior. Então, dito isso, né, e aí já para o ponto final, eu coloco isso, essa questão do Tribunal Administrativo Tributário Nacional, que é para lançar uma ideia, ou então para despertar um interesse de questionamento nosso. Por que eu falo isso? Eu participo da OAB Federal e eu não sou muito de ficar rodeando. Eu acho que a OAB Federal tem um erro seríssimo, após a Operação Zelotes, de decidir que os advogados não poderiam mais funcionar como conselheiros dos conselhos administrativos. Eu falo, às vezes eu levanto a legitimidade da decisão, do momento, quem fez, por que fez. Não tem importância colocar aqui no meu ponto de vista, porque ali o problema não está nos advogados. Ok? Mas tomaram aquela providência. Agora, no plano federal é muito fácil resolver. Vai o CARF, tem recursos, leva excelentes conselheiros, que vão ficar full time, praticamente, ou só lecionando aí, como conselheiro, e recebendo um valor compatível, né? E que pese também discuta a desigualdade entre conselheiros. O indicado pela taxa de contribuintes recebe menos, né, Bernardo, do que aqueles que estão indicados para a própria fazenda. Então, no plano federal é fácil resolver. Agora, igual nós tivemos aqui em Minas Gerais, uma audiência pública para discussão, Minas Gerais não seguiu a linha da OAB Federal. Entendeu que deveria aplicar os precedentes anteriores, no sentido que não teria incompatibilidade, mas impedimento. A OAB de Minas Gerais foi consultada e respondeu os seguintes termos: a decisão da OAB Federal não vincula Minas Gerais, e a OAB de Minas Gerais, pioneira, falou, ó, continua aplicando os precedentes anteriores, não tem motivo para alterar o entendimento. Então, o que se nota, e eu falo isso lá na OAB Federal, no grupo lá de tributaristas, se eu não for um dos únicos
que fala, olha, é um erro, e tem discussão para replicar para no Conselho de Contribuintes dos municípios e dos estados, de retirar os advogados. Agora, evidentemente, os estados, os municípios, principalmente os menores, eles não vão poder contar com profissionais do quilate do Dr. Bernardo, por exemplo, e de outros conselheiros que teriam que entregar a carteira da OAB para receber jeton. Então é um retrocesso, e o retrocesso não deve acontecer. Mas, dito isso, né, acho que essa ideia de jogar no Tribunal Administrativo Nacional para uma nacional, não é federal, exatamente, claro, para João Paulo, isso vai aumentar os custos, é mais um órgão, é gasto. É claro que isso tem que ser muito bem ponderado, mas evidentemente, tendo uma discussão nacional, um órgão nacional, em que inclusive questões de conflito de competência seriam resolvidas ali, porque tem um representante do município, do estado e da União, pode ser um caminho para tirar do judiciário esse tipo de questionamento. Então, o Tribunal Administrativo Nacional, para discutir os tributos de todos os entes federados, um órgão para essa finalidade. E também para sanar essas questões de conflito de competência, de uma forma mais célere e que dê segurança para todos os envolvidos e que não dê o que nós estamos vivenciando até hoje, essas situações que são bem adversas. Então, nesse sentido, fica aí lançada uma proposta, uma ideia, claro que é uma ideia inicial, é claro que tem pontos e contrapontos, mas evidentemente acho que a perspectiva que todos nós temos, principalmente para quem milita na área de direito tributário, pelo grau de especialização, é que o judiciário fique como última e, quando necessária, instância para a discussão. Então, revisitar isso tudo, revisitar conceitos, eu acho que pode ser medidas que vêm a bom termo. Então, eu espero não ter ultrapassado, eu agradeço aos senhores, espero ter ultrapassado muito meu tempo, mas muito obrigado pelo convite mais uma vez e um bom dia a todos.